A reforma da Previdência é pauta prioritária do governo Temer no Congresso. Tema polêmico entre especialistas, que despertou reações de centrais sindicais e movimentos sociais. Quem defende as mudanças diz que, se nada for feito, o sistema previdenciário brasileiro se tornará insustentável em alguns anos. Quem critica questiona a tese do déficit, cobra a compreensão da Previdência dentro do sistema de seguridade e aponta falta de transparência e legitimidade por parte do governo. O assunto foi tema de um debate público na Assembleia, que trouxe a Belo Horizonte o ex-ministro da Previdência, do Trabalho e da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, integrante das administrações dos ex-presidentes Lula e Dilma. Bem-vindo, ministro. É um prazer estar com vocês. Berzoini, para justificar a reforma, o governo Temer alega a necessidade de ajustar as contas públicas e também o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida do brasileiro. E afirma que, sem essa reforma, a Previdência vai quebrar. A previsão do governo é de que há um déficit crônico, que no ano passado foi de quase 150 bilhões, é o número que eles trabalham, e esse ano será da ordem de 180 bilhões. Como que o senhor analisa essa fundamentação? Bom, primeiro é bom lembrar que a Previdência faz parte da Seguridade Social, ou seja, ela tem que ter uma correlação de financiamento e de gasto com a saúde e com a assistência social. Então, as três pernas do sistema são essas: saúde, assistência e previdência. Bom, além disso, nós temos um problema de subfinanciamento, ou seja, há uma crise econômica no país, as empresas demitiram muito e reduziu a contribuição para a Previdência Social. Portanto, há também uma situação conjuntural, decorrente da crise econômica. Exatamente. E terceiro, o governo nunca fala de atualizar as fontes de financiamento. E nós temos defendido que é preciso rediscutir como financiar a Seguridade Social. Por exemplo, no Brasil, nós temos desde 95 isenção tributária para dividendos. As pessoas que têm ações ou empresas recebem os dividendos sem qualquer tributação. Ele é tributado da pessoa jurídica, mas não é tributado da pessoa física. E em todos os países do mundo a tributação é feita nas duas fases. Há uma tributação do lucro da empresa, depois da distribuição de dividendos, também há tributação. O Brasil tem esse espaço tributário, que poderia resultar de uma contribuição social para a Previdência ou para a Seguridade, com base em dividendos. Há uma questão também de grandes devedores, né, de que o governo também não faria grandes devedores, e há também um outro mecanismo chamado distribuição de juros sobre capital próprio, que é uma jabuticaba, só o Brasil tem, que permite às empresas tributarem, especialmente as grandes e mega empresas, tributarem o lucro de maneira inferior ao que seria o normal. Então tem espaço para discutir receita, claro, correção em regras de benefícios sempre podem ser feitas. Mas o que o governo Temer está propondo é impedir milhões de pessoas de se aposentar. Impedir como? O tempo mínimo de contribuição de 25 anos, combinado com as regras das mulheres que passam a não ter mais a diferença de 5 anos a menos, combinado com a questão dos rurais, vai impedir que milhões de pessoas se aposentem. Por que vai impedir? Porque as pessoas não chegarão a cumprir a regra mínima para aposentar. Ou seja, vão contribuir durante 10, 15, 17 anos e quando chegarem lá na frente vão procurar o benefício e será negado. Então isso é muito ruim para o país e nós precisamos corrigir isso com urgência. Nós precisamos, na verdade, abrir um processo com o Congresso Nacional para que os deputados tenham consciência de que, se votarem, mesmo o que já foi alterado pelo relator, é um prejuízo certeiro para milhões de pessoas. Ocorreram alterações na Previdência nos governos do PT e na gestão Dilma já se discutia também a necessidade da reforma, inclusive publicamente. Sim. Qual era o eixo da mudança discutida pelo governo petista e em que difere dessa linha apresentada pelo atual governo? A lógica que nós discutimos no governo, com a participação de vários ministros da área econômica, da área social, era criar um processo de transição lento e gradual para ampliar o tempo de contribuição, ampliar gradualmente, lentamente, com muita tranquilidade. Mas antes de mandar uma proposta para o Congresso, nós iríamos fazer o Fórum Nacional da Previdência, que era um fórum com empregadores, trabalhadores, aposentados e governo. Ou seja, nós não mandaríamos para o Congresso uma proposta antes de discutir esse fórum. Há divergências, então, quanto à forma como a matéria foi encaminhada. A forma também. E o conteúdo, porque quando você fala em fazer uma transição lenta e gradual, significa você reconhecer que as pessoas que já estão no mercado de trabalho têm expectativa de direito
E nós não devemos, em hipótese alguma, fazer um tempo de contribuição muito elevado, considerando a realidade do mercado de trabalho brasileiro, que é uma realidade muito diferente de outros países mais desenvolvidos. Fiscais e auditores da Receita têm acusado o governo de apontar um déficit na Previdência ao computar apenas as contribuições do trabalhador e do empregador e não considerar sua própria contribuição à Seguridade Social que está prevista na Constituição. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e alguns técnicos do Tesouro dizem que a tese de não haver déficit é uma falácia contábil. Quais seriam os parâmetros adequados? É a disputa política que leva a teses tão divergentes? Eu acho que são formas diferentes de apurar o mesmo resultado. Eu costumo dizer que não tem déficit nem superávit. Por quê? Porque é uma política constitucional que está inscrita no texto da Carta Magna com o objetivo de conferir proteção social para os brasileiros. Portanto, cabe ao Congresso Nacional examinar as expectativas de despesa, analisar as receitas e alterar a estratégia de financiamento de maneira a assegurar a política pública. Por isso eu falei da contribuição sobre dividendos e da distribuição de juros sobre capital próprio, porque são duas medidas simples, de fácil execução, que poderiam, no Congresso Nacional, receber apoio da maioria das bancadas, inclusive da bancada da oposição, e resultar em receita no curto prazo. A reforma da Previdência que o governo propõe, ela é ruim, mas ela vai ter pouco impacto orçamentário no curto prazo. Ela vai começar a ter impacto orçamentário mais relevante daqui a 3, 4 anos. Se fizesse pela receita, o impacto orçamentário é no curto prazo. Nós podemos eliminar as desonerações de folha, que foram medidas que foram tomadas durante o período do governo Dilma, mas que o Congresso ampliou demais. E a que se deve essa escolha política, então, do governo Temer, no seu entender? Bom, aí é uma questão de base social. A base social do governo Temer, para dar o golpe, porque houve um golpe no país, foi os grandes banqueiros, latifundiários, grandes empresários e o setor mais conservador da política brasileira. Esse setor sempre foi contra aumentar impostos. Eu não estou propondo aumentar impostos para o povo, estou propondo aumentar impostos para os muito ricos, que são detentores de participação acionária em grandes empresas. Pelo que o senhor argumenta aqui, o senhor entende que é necessária uma reforma da Previdência. Além dessas duas medidas que o senhor já citou, há outras que o senhor entende que seriam necessárias para a adequação do sistema pensando a médio e longo prazo? Eu acho que pensando a médio e longo prazo, nós temos que fazer uma avaliação criteriosa da evolução da expectativa de vida do povo brasileiro e analisar se há mecanismos possíveis de diferenciar quem trabalha em atividades penosas e perigosas dos trabalhadores que têm menor impacto desse tipo de risco social. Agora, evidentemente, eu acho que um assunto delicado como esse tem que ser tratado com muito critério antes de ser mandado para o Congresso Nacional. O Congresso deve receber já uma proposta amadurecida, como nós fizemos em 2003. Em 2003 eu passei 4 meses viajando pelo Brasil, vim a Belo Horizonte, fui à Bahia, ao Ceará, ao Rio Grande do Sul, a São Paulo, para debater com os governadores, com o Tribunal de Justiça do Estado, com a Assembleia Legislativa, estive aqui em 2003, com a imprensa, para tentarmos formar uma opinião sobre o diagnóstico e as medidas a serem tomadas. O relator do projeto na Câmara, ele já anunciou na última semana uma série de alterações, redução do tempo de contribuição de 49 para 40 anos, idade mínima da mulher para 62 e não 65 anos, e uma diluição das regras de transição. Essas mudanças, elas tornam o projeto menos indigesto? Não, evidentemente elas atenuam alguns aspectos, mas o principal, que é o tempo mínimo de contribuição, que são 25 anos, que vira, na verdade, uma espécie de sarrafo, como daquelas corridas de obstáculo, onde você eleva muito o sarrafo, de modo que a pessoa não consegue superar. Pode levar a uma situação, inclusive, de iniquidade maior ainda, porque o cidadão pode contribuir, por exemplo, por 20 anos, ou seja, deu o dinheiro dele para o sistema, e por não atingir 25 anos de contribuição, ele fica excluído do direito a aposentar. É uma situação de tremenda injustiça. Manter os 15 anos hoje, na minha opinião, seria o ponto de equilíbrio mais importante, além de não prejudicar os rurais, que são trabalhadores do campo, não trabalham em escritório, não trabalham em ambiente fechado, estão expostos ao sol e aos riscos do campo o tempo todo, e evitar que as mulheres sejam igualadas
na idade de aposentar, porque a mulher tem condição no mercado de trabalho e na sua atividade doméstica diferente dos homens, porque ainda somos um país muito machista e excludente. Então, já considerando as mudanças anunciadas pelo relator, os principais atingidos por essa reforma seriam mulheres e o trabalhador rural, na visão do senhor? E o trabalhador em geral pela regra dos 25 anos, porque a regra dos 25 anos é extremamente excludente. No Brasil, há estudos científicos que mostram que a maioria dos trabalhadores não consegue permanecer no mercado de trabalho formal por 25 anos. Ou seja, isso impediria 2/3 das pessoas que aposentam por idade de alcançar o benefício. O presidente Michel Temer já estaria sinalizando em reuniões que não aceita mais nenhum tipo de alteração na proposta, que teria chegado ao seu limite dentro do que o governo considera adequado. O senhor entende que possa ser um blefe? Não é um blefe, eu acho que é uma tentativa de segurar a base. A base sabe que esse assunto é impopular, que tem eleição no que vem. Sabe que os sindicatos estão mobilizados para denunciar esse processo de mudança da maneira como está sendo feito. Então ele está tentando, de certa forma, dizer, olha, o governo vai jogar duro. Só que o assunto está no Congresso, o assunto pertence ao Congresso. Quem vai decidir são os parlamentares e os partidos. Eu tenho convicção de que nesse ambiente político que nós estamos, um governo sem voto, porque o governo tem um governo sem voto, um governo que resultou de um golpe contra uma presidenta honesta, que está tendo suas dificuldades, mas que estava governando o país pelo voto popular. E ele, agora, ele vai tentar, de toda maneira, segurar a base dele, porque ele sabe que a base dele está muito afoita em relação ao sistema. Das pressões que envolvem governo e parlamento, o senhor entende bem, já esteve dos dois lados, que prognóstico que o senhor pode fazer em relação ao que está envolvido aí na reforma? Eu acho que vai ser muito difícil o governo conseguir aprovar o que está lá. Acho que mudanças cosméticas não resolvem o problema. A questão fundamental para esse tema é discutir o financiamento. É discutir como agregar novas fontes de receita para sustentar. E a partir daí abrir um debate sobre as regras para aposentar. Não é possível você imaginar num país que isenta grandes capitalistas da tributação de imposto de renda sobre dividendos ou que beneficia grandes empresas com distribuição de lucro como se fosse juro, que nós possamos penalizar o trabalhador que luta para chegar à hipótese de aposentar um dia com muita dificuldade. Uma medida já aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente, a chamada terceirização, ela pode também afetar a Previdência de que maneira? E, eventualmente, também a reforma trabalhista que o governo discute também nesse momento. Afeta de várias maneiras. Primeiro porque rebaixa a massa salarial, ou seja, a terceirização, quanto mais ampla na economia, maior a tendência de salários serem mais baixos. Salários e direitos em geral. Segundo lugar, cria um ambiente onde a mão de obra é muito mais explorada, ou seja, menos trabalhadores produzindo mais, o que pode significar também redução da massa salarial. Se nós tivermos simultaneamente uma reforma da Previdência com a terceirização, significa, de certa forma, voltar 50 anos para trás na proteção social do trabalhador brasileiro. A Constituição de 88 foi um marco, mas o marco anterior é a CLT. A CLT criou, digamos, uma cultura de que o trabalhador pode buscar seus direitos e que os sindicatos podem se organizar. Então é preciso, ao invés de fazer uma reforma arcaica como essa, buscar fazer a modernização do sistema através do diálogo com os sindicatos. Poderia haver uma pejotização? Já está havendo e pode se ampliar. Vários setores da economia fizeram uma ofensiva nos anos 90, com o advento do neoliberalismo, para transformar profissionais assalariados em PJ, em pessoa jurídica. Eu creio que nesse momento, se o governo, de certa forma, faz uma campanha em torno disso, se a Justiça do Trabalho e o próprio Supremo não avaliarem a constitucionalidade do que está sendo aprovado, evidentemente o risco de nós termos um imenso contingente de pessoas jurídicas, que na verdade são meros assalariados, que perderam a condição da carteira de trabalho, é muito grande e nós podemos correr o risco de uma sociedade muito mais pobre e desigual. Ministro, e na comparação da nossa Previdência com outros países que já fizeram a reforma? O próprio presidente Temer hoje fez uma comparação com a Espanha. Disse que lá também as reformas suscitaram reações contrárias da população, mas que aos poucos a percepção foi mudando.
Qual é a tendência das previdências no mundo, pelo que o senhor acompanha em relação ao tema? Não, de fato, a tendência de vários países é aprovar idades mínimas altas. O que está acontecendo nesses países? Aumenta a quantidade de idosos pobres. Se é isso que nós quisermos para o Brasil, evidentemente é uma opção a ser feita. Nós acreditamos que é possível, pela pujança da economia brasileira, fazer um sistema onde, sem privilégios, você proteja esses idosos, que são pessoas de baixa renda, para que eles possam alcançar a condição de aposentados com regras menos duras e que nós possamos criar uma estratégia de sustentação viável, adequada. Quando se fala em tributar dividendos, já que é para comparar com outros países, eu estou, de certa forma, usando como referência os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os dividendos são tributados como renda da pessoa física. Quando a gente faz a declaração de imposto de renda, você bota lá renda de aluguel, renda de salário, renda de tributação de renda fixa. Por que não colocar o dividendo também? O dividendo permitiria ao governo ter um colchão adicional de arrecadação que, segundo o IPEA calcula, podia significar algo em torno de 50 a 60 bilhões por ano. A desigualdade social no Brasil exigiria, então, modelos específicos? Eu acho que sim, fundamentalmente por conta dessa desigualdade, que ela é muito diferente de outros países. A Espanha aumentou muito a desigualdade com a aprovação de leis como essa, tanto leis flexibilizando as regras do trabalho quanto da Previdência Social. E o Brasil não pode seguir o mesmo caminho. A Espanha ainda está hoje com 18% de desemprego. Lá a economia, de fato, sucumbiu a uma crise sem precedentes. O Brasil está indo para o mesmo caminho se o governo continuar com esse tipo de agenda. A agenda do desenvolvimento é através de investimento em infraestrutura, criação de novos polos de desenvolvimento e um financiamento mais justo da economia via sistema tributário. Um sistema que tribute menos o consumo e o trabalho, tribute mais a renda e a riqueza, especialmente a riqueza opulenta, aquela que choca o povo quando vê os bilhões de dividendos que são distribuídos a banqueiros, donos de grandes mineradoras, latifundiários, setor da construção civil, que recebem dividendos altíssimos. A reforma prevê um sistema único de previdência para a iniciativa privada e o setor público, que é tido por muitos como privilegiado. O que o senhor pensa em relação a esse ponto? Eu defendo um sistema único. Agora, é preciso, para ter um sistema único, que haja uma transição buscando a convergência dos sistemas. Eu não acredito que possa haver num país democrático dois sistemas diferentes, pela injustiça que isso poderia comportar. Agora, é preciso reconhecer que, por exemplo, entre o setor público e o setor privado, as atividades são muito diferentes. O mercado de trabalho privado é muito amplo e heterogêneo. O setor público já tem característica um pouco mais homogênea. Então, é preciso estudar com tranquilidade. Digamos, o ideal de um sistema único é meritório, é defensável. Nós temos que ter a noção de que tem uma história para trás. E essa história para trás não se apaga de um dia para o outro. Os sindicatos e movimentos sociais programam uma greve geral para o próximo dia 28, sexta-feira dessa semana. O sucesso ou fracasso dessa mobilização pode ser um definidor aí do futuro dessas reformas do governo Temer no Congresso? Com certeza tem um impacto muito grande. Ou seja, se a greve geral for uma greve forte, demonstra insatisfação da população em relação aos temas trabalhista e previdenciário, eu creio que o governo pode sentir o impacto. Evidentemente, não quer dizer que se ela não for bem sucedida, termina a luta, mas, obviamente, dá um sinal para o governo de que a coisa não é tão feia assim. Então, nós precisamos trabalhar com a preparação desse movimento, no sentido de fazer um movimento ordeiro, pacífico, mas potente o suficiente para que o governo perceba que essa reforma da Previdência está tendo um impacto muito grande na população. Mas eu ainda aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco também sobre a conjuntura política nacional. Estamos completando agora praticamente um ano do afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. O senhor foi ministro do governo dela, ficou com ela até o fim do governo. Passado esse período, que leitura que dá para fazer das razões dos eventuais erros que o governo tenha cometido que resultaram no processo do impeachment? Eu acho que o principal fator para o impeachment foi a exaustão do sistema de coalizão partidária no Brasil. Não é possível mais tantos partidos, muitos deles sem programa, são meros arranjos de interesse e que levam, muitas vezes, o governo a não ter interlocutores reais. Os interlocutores são meros parceiros de uma falsa coalizão. Isso ocorreu em grande parte porque
com a crise econômica de 2014, quando começou a reduzir a arrecadação, o governo tem dificuldades orçamentárias, uma parte da base ficou insatisfeita com a redução, digamos, de investimento, da possibilidade de ter representação no governo, e a oposição, capitaneada pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ela fez um movimento de pressão no sentido de não reconhecer o resultado das eleições. Nós passamos 2015 inteiro onde havia só discussão sobre o impeachment ou não da presidenta. E recentemente o próprio presidente Michel Temer confessou, numa entrevista que ele concedeu, ele disse que não houve nenhum crime de responsabilidade, porque o que ele disse que houve de fato foi uma decisão do presidente da Câmara vinculada a uma tentativa de troca de chantagem que ele fazia em relação aos votos do PT no Conselho de Ética, onde ele era investigado. Ou seja, aquela entrevista do Temer, ela escancara o fato de que houve um golpe no país e que o governo que está aí é ilegítimo, porque é um governo que junta uma parte da base do governo Dilma, dos que se elegeram apoiando Dilma, com outra parte que era oposição, PSDB, DEM e PPS. Ou seja, é um governo que não tem programa eleito nas urnas. É um governo que resulta de uma composição absolutamente esdrúxula e que não merece a confiança do povo brasileiro. Lamentavelmente, é o governo que está governando, nós temos que fazer oposição a ele de maneira criteriosa, mas de maneira contundente, porque ele quer fazer reformas antipopulares que nós avisamos antes do impeachment, do golpe. Nós dissemos, o governo quer fazer o golpe, fazer o impeachment, para implantar o programa do governo Fernando Henrique, que é o programa da privatização, terceirização, reforma da Previdência e desmonte do patrimônio público. Na parte de autocrítica, os integrantes do governo Dilma reconhecem que a condução econômica possa ter sido determinante? Sem dúvida. Acho que, de certa forma, houve uma perplexidade em 2014 para 2015, onde, de certa forma, a presidenta ficou muito impactada com a situação fiscal. E ela decidiu trazer uma pessoa para o governo que não tinha nenhuma identidade com o governo, que era o Joaquim Levy. Na época, a gente procurou conciliar essa situação para criar um ambiente até de cooperação com o próprio Joaquim, mas não havia ali qualquer possibilidade de entrosamento. E isso criou, de fato, na população o sentimento de que o governo não estava honrando todos os compromissos assumidos no debate da eleição presidencial. Mas não era esse o objetivo da presidenta. O objetivo da presidenta era fazer uma fase de ajuste para depois retomar aquela agenda que foi aprovada nas urnas. Mas uma parte da população não entendeu assim. O senhor é membro da Executiva Nacional do PT. Os planos A, B e C do partido para 2018 seriam todos eles ter o ex-presidente Lula como candidato? Eu sou membro do diretório, não da Executiva, mas acompanho permanentemente o debate. Evidentemente, o Lula, pelo que ele representa no imaginário popular e pela história que ele tem à frente do PT e do país, é o candidato natural nosso. Evidentemente, nós não podemos trabalhar só com o plano A, B e C, Lula, porque a gente sabe que as pessoas são parte do processo, não são o processo. Mas, evidentemente, hoje não tem discussão de plano B. Hoje nós temos discussão de que vamos fortalecer, defender o Lula da perseguição que ele está sofrendo e viabilizar a sua candidatura em 2018, porque a candidatura, talvez para trazer de novo a emoção para o país e a confiança de que é possível, num governo capaz de conjugar várias forças políticas, dar uma diretriz de crescimento, direitos e proteção social, que é o que nós fizemos de 2003 a 2015. Ricardo Berzolini, muito obrigado por participar conosco aqui do Mundo Político. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar à disposição de vocês. Eu conversei com o ex-ministro da Previdência, do Trabalho e da Secretaria de Governo, Ricardo Berzolini, que integrou as administrações dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula. Nosso assunto principal foi o impacto da proposta de reforma da Previdência do governo Temer, o impacto social dessa medida. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.